Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre distribuições de probabilidade, agora com a parte 3. Na aula passada, nós começamos a aprender sobre a distribuição normal e na aula de hoje continuaremos com essa distribuição. Então, o que vimos até então é a variável aleatória x tem distribuição normal com parâmetros μ e σ2, que referem-se à média e à variância respectivamente, se a sua densidade é dada dessa forma. E a notação é x tem distribuição normal com média μ e variância σ2. Então, esse segundo termo refere-se à variância, não ao desvio padrão. E já vimos o papel desses dois parâmetros. A média faz com que a distribuição se desloque para a esquerda ou para a direita, e a variância faz com que a distribuição fique mais ou menos achatada. Na aula de hoje, trataremos um pouco mais dos aspectos matemáticos da distribuição, a começar com esse: a transformação linear de normal é normal. O que seria isso? Seja x uma distribuição normal com média μ e variância σ2. Queremos encontrar a distribuição de z, que é uma função de x. É x menos μ dividido pelo desvio padrão. Então, qual que seria a distribuição de z? Ora, para isso, eu preciso calcular a esperança e a variância de z. E já vimos em aulas passadas como aplicar as propriedades da esperança nesse caso. Quando temos uma constante acompanhando a variável, ela vai sair da mesma forma, e se tivermos uma constante sozinha, a esperança dessa constante é a própria constante. Então, fica 1 sobre sigma, esperança de x, menos μ sobre sigma. E qual que é a esperança de x? Olhando na primeira linha, vemos que a esperança de x é o próprio μ. Então, o que fica é μ sobre sigma menos μ sobre sigma, que é igual a zero. Ou seja, a média da variável aleatória z é igual a zero. E qual que seria a variância? Utilizando as propriedades da variância, já sabemos que uma constante que acompanha a variável sai ao quadrado, e se tivermos uma constante sozinha, a variância é igual a zero, porque constante não varia. Então, fica dessa forma: o 1 sobre sigma fica 1 sobre sigma ao quadrado, e menos zero, porque a variância de uma constante é zero. E qual que é a variância de x? É o próprio σ2. Então, fica σ2 sobre σ2, que é igual a 1. Ou seja, podemos dizer que z é uma normal com média 0 e variância 1. E chamamos essa distribuição de normal padrão. E durante toda essa aula, utilizaremos a letra Z maiúsculo para representar essa distribuição normal padrão. E por que ela é tão importante assim para a gente? Porque a partir dela que calcularemos probabilidades de qualquer distribuição normal, independente da média e da variância. Vamos ver um exemplo. Suponha que x tenha distribuição normal com média 3 e variância 16, ou seja, o desvio padrão aqui vale 4. E desejamos calcular a probabilidade de x estar entre 2 e 5. Graficamente, o que temos é isso. A distribuição é uma normal com média 3 e variância 16, e o que queremos é essa área embaixo dessa curva, do 2 até o 5. Se quiséssemos transformar essa variável aleatória x para a variável z, que vimos anteriormente, o que temos que fazer? Ora, Eduardo, precisamos pegar x, subtrair da média e dividir pelo desvio padrão. Mas tudo o que fazemos aqui no meio, por exemplo, subtrair da média, temos que fazer do lado esquerdo e também do lado direito. Então, no meio, x menos 3, do lado esquerdo, 2 menos 3, do lado direito, 5 menos 3. Para chegar em z na parte central, temos que dividir pelo desvio padrão, não é dividir pela variância, é pelo desvio padrão,
que é igual a 4. Tudo que eu faço no centro, eu tenho que fazer do lado esquerdo e também do lado direito. Acabamos de chegar na distribuição z. E do lado esquerdo fica menos 1/4 e do lado direito é meio. O que isso quer dizer para a gente? É que a probabilidade de z estar entre menos 1/4 e meio é exatamente igual à probabilidade de x estar entre 2 e 5. Então, para calcular uma probabilidade de uma variável aleatória x normal qualquer, o que fazemos é transformar para uma normal padrão e assim calcular essa probabilidade. Vocês vão entender ainda por que fazemos esse passo. Mas é importante notar agora essa equivalência das probabilidades de x entre 2 e 5 e de z entre menos 1/4 e meio. Continuando, como toda variável aleatória, temos a função de distribuição acumulada, que nesse caso também é dada por essa f maiúscula até o ponto b, que é a integral de menos infinito até esse ponto da f de x dx. E visualmente é isso que nós temos, a distribuição normal, acumulando do menos infinito até o b, essa área em azul, que é uma probabilidade. Qual que é o problema da distribuição normal nesse caso? É que essa integral não pode ser calculada analiticamente. Ou seja, precisamos de outros recursos para calcular essa probabilidade. E que recurso seria esse? Existe uma tabela que chamamos de tabela normal, que ela fornece a área embaixo da curva para todos os valores da nossa distribuição normal padrão. E é por isso que pegamos uma distribuição normal qualquer, transformamos em uma distribuição normal padrão, porque com isso conseguimos utilizar a tabela para calcular a probabilidade de interesse. Então, essa tabela nos fornece a área do zero até o nosso ponto de interesse, tal que esse ponto esteja à direita. Por exemplo, nesse caso, seria o 1,64. Ou seja, a tabela normal padrão nos fornece uma probabilidade de z estar entre 0, sempre começa em 0, e vai até o nosso ponto zzinho, que nesse caso é 1,64. E ela é dada dessa forma aqui. Nessa primeira coluna que estamos vendo, refere-se ao ponto z até a primeira casa depois da vírgula. Então, se o meu z é 1,64, nessa primeira coluna, vamos procurar o 1,6, que é a penúltima linha aqui. Essa primeira linha que estamos vendo trata do ponto na segunda casa depois da vírgula. Então, no nosso caso, é 1,64. O 1,6 a gente já calculou na primeira coluna, e agora o que falta é o 0,04. Então, o ponto nosso de interesse é dada pela primeira coluna e primeira linha. E o interior da tabela fornece essa área nossa de interesse, que nesse caso é 0,44. E na tabela está aqui. Então, é assim que utilizamos a tabela normal. Ah, Eduardo, mas eu precisava calcular essa área da figura. Infelizmente, a nossa tabela que estamos aprendendo nesse curso não fornece essa área diretamente. E essa, Eduardo? Seria possível calcular diretamente essa área? Não, mas aprenderemos transformações para calcular todo tipo de probabilidade nossa. Sejam essas duas ou essa, porque a nossa tabela só fornece a área do zero até o meu ponto zzinho. E por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque existem várias tabelas normais. O que estamos aprendendo aqui é uma delas. Mas temos que manter este padrão
para que consigamos entender de fato como utilizar a tabela normal. Vamos ver um exemplo. Suponha que desejamos calcular a probabilidade de Z, veja, Z normal padrão, maior ou igual a 1,2. Graficamente, é essa área aqui que eu tenho interesse de calcular. Mas, infelizmente, a minha tabela normal padrão só fornece áreas embaixo da curva do zero até um ponto Zzinho. Como, então, eu calcularia essa área que está sendo solicitado? Ora, basta fazermos manipulações a nosso favor. Nesse caso, essa área de interesse pode ser dada dessa forma. Probabilidade de Z maior do que zero, menos a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,2. Nossa, Eduardo, parece muito interessante essa abordagem. Entretanto, eu não entendi nada do porquê que você considerou essas duas probabilidades. Talvez, visualmente, a gente consiga entender melhor. A probabilidade de Z maior do que zero é essa área em azul que estamos vendo. E essa última probabilidade é essa do zero até o 1,2. Pegando a primeira parte e subtraindo dessa segunda, chegamos exatamente na nossa probabilidade de interesse. E por que utilizamos essas duas informações? Porque a primeira eu consigo olhar na tabela e a segunda eu também consigo olhar na tabela. Então, eu manipulei a probabilidade minha de interesse para que eu tenha probabilidades tal que consiga utilizar a tabela normal que nós aprendemos. E ela é dada aqui. A primeira probabilidade de Z maior ou igual a zero, nós já sabemos que é 50%, porque ela corta a distribuição exatamente na metade. E essa última, que é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,2, basta que eu olhe na tabela, na primeira coluna, o 1,2 e na primeira linha, o 0,00. Ou seja, a probabilidade é 0,38. Então, a primeira parte é 0,5, a segunda parte é 0,384, consequentemente, a minha probabilidade de interesse é 0,116. Vamos ver mais um exemplo. Probabilidade de Z está entre 1 e 1,7. O que temos que fazer? Desenhar a área nossa de interesse. Então, é essa região em azul. Eu não consigo calcular essa probabilidade diretamente na tabela, porque a tabela fornece valores do zero até um ponto em específico. Como, então, eu utilizaria a tabela para calcular essa área? Ora, basta calcular essas duas probabilidades. Essa primeira probabilidade é essa área que estamos vendo. Do zero, sempre tem que começar do zero, até o 1,7. A segunda é do zero até o 1. Então, se eu pegar essa primeira área e subtrair da segunda, vai sobrar exatamente a minha área de interesse. Olhando então na tabela, para a primeira parte, eu tenho que olhar a primeira coluna referente a 1,7, que dá 0,455. E para o segundo caso, eu preciso olhar a primeira coluna como 1,00, que resulta em 0,34 de área. Ou seja, a minha área de interesse é a diferença entre esses dois valores, que dá 0,114. Então, é sempre esse o processo. Pegamos uma distribuição normal padrão que queremos calcular e vamos fazendo algumas manipulações para podermos usar a tabela. Uma outra definição interessante é sobre a simetria da distribuição normal. Ela é simétrica em torno deste ponto central, que é a média. Em outras palavras, essa área em azul do lado esquerdo é exatamente igual à área em azul do lado direito. Vamos ver um exemplo. Qual a probabilidade de Z em módulo ser maior do que 1,2? Nesse caso,
o gráfico é esse. Então, o que está sendo solicitado é a área em azul do lado esquerdo mais a área em azul do lado direito. Como que fazemos isso utilizando a tabela normal? Já sabemos que ela fornece somente valores do zero para a direita. Então, olhando somente do zero para a direita, temos essa probabilidade de z maior ou igual a zero, menos probabilidade de z estar entre 0 e 1,2. Veja que o resultado da subtração dessas duas probabilidades dá exatamente o lado direito da minha probabilidade de interesse. Mas considerando a definição que vimos anteriormente, sabemos que a área da direita é igual à área da esquerda, por conta da simetria da distribuição normal. Então, basta que eu pegue agora e multiplique por 2. E utilizar a tabela, a gente já aprendeu. A primeira parte é 0,5, porque é metade da distribuição normal. E o último gráfico, basta que eu olhe o ponto 1,2, que é exatamente 0,38. Ou seja, o resultado é 0,11 para cada lado. Vamos ver agora um exemplo um pouco mais aplicado, que vai utilizar não somente a tabela, mas a transformação que vimos no início dessa aula. Em um laticínio, sabe-se que a temperatura do pasteurizador segue uma distribuição normal, com média 74,2 e desvio padrão, veja, não é variância, é desvio padrão, igual a 2,3. Qual a probabilidade da temperatura ficar inferior a 70 graus Celsius? Ora, primeiramente temos que definir a nossa variável aleatória. Nesse caso, ela tem distribuição normal, com média 74,2 e variância 2,3 ao quadrado. E a probabilidade que está sendo solicitada aqui é a probabilidade de x, variável aleatória normal, ser menor do que 70. Vimos no início dessa aula que não conseguimos calcular essa probabilidade diretamente. O que fazemos? Transformamos essa variável x numa variável normal padrão, porque assim conseguimos utilizar a tabela. Então, para transformar para z, tudo que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Então, eu subtraio da média no lado esquerdo, tenho que subtrair a média do lado direito. Eu divido pelo desvio padrão do lado esquerdo, divido também do lado direito, resultando em probabilidade de z, normal padrão, ser menor do que menos 1,82. E agora eu consigo utilizar a tabela para calcular essa probabilidade. Lembrando que a probabilidade de z ser menor do que menos 1,82 é exatamente igual à probabilidade de x ser menor do que 70. Então, para calcular essa probabilidade, temos essa distribuição aqui, uma normal padrão, e a área de interesse é essa da esquerda. Não conseguimos utilizar a tabela para calcular essa área. Precisamos da definição de simetria da distribuição normal para jogar essa área para o lado direito. Agora sim, conseguimos calcular essa probabilidade utilizando a distribuição normal. E como isso é feito? Nesse caso, seria a probabilidade de z maior ou igual a zero menos probabilidade de z estar entre 0 e 1,82. Utilizando a tabela, na primeira parte eu já sei que é 50%. Na segunda, a primeira coluna vai ser o 1,8 e a primeira linha será o 0,02, para que cheguemos no 1,82. E o resultado dá 46,56%. Ou seja, essa área do lado esquerdo, que é o z maior ou igual a 1,82, é de 0,035. Consequentemente, esse 0,035 é a probabilidade nossa de interesse. Ou seja, a chance da temperatura do pasteurizador ser inferior a 70 graus
é de aproximadamente 3,5%. É muito baixinha. Então, terminamos aqui mais uma aula sobre distribuição normal.